Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da lição da Escola Sabatina. Bom, e vamos para quarta-feira, né, que é o momento hipertexto, um momento bem legal, onde tem geralmente muitas perguntas, só que dessa vez a lição não tem tantas perguntas. E ela já começa dizendo um pensamento popular, que diz o seguinte, que antes que as coisas melhorem, antes as coisas pioram. Um pouco, né? E aqui fala que, crendice ou não, é possível reconhecer isso em nossa própria vida muitas vezes. Quando realmente não há mais nada a se fazer da perspectiva humana, Deus age mais e mais poderosamente. Com Moisés não foi diferente. Ele fez um pedido ousado e um tanto afrontoso para Faraó, que não conhecia nem reconhecia o Deus de Israel. Ao responder negativamente, Faraó ainda aumentou o trabalho do povo, levando a se irritar com Moisés. Nem o Faraó, nem o povo hebreu confiava em Moisés a essa altura. E ele mesmo entendeu que estava diante de uma circunstância completamente desfavorável e dependente de Deus, porque não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Chegou num ponto em que ele não podia fazer mais nada, porque não ia adiantar, entendeu? Ele tinha que confiar em Deus, ele só tinha que esperar o agir de Deus. E, é claro, continuar em oração, continuar buscando. E aqui fala que Moisés seria o libertador dos escravos. Começa perguntando, Moisés seria o libertador dos escravos hebreus? Com certeza, sim, sim. Moisés os conduziria pelo deserto em direção a Canaã? Sim, mas não tão rapidamente. Com os seguintes versículos explicam o significado de Deus libertar seu povo do Egito para conduzi-lo à terra prometida. Então, aqui tem uma pergunta, que eu vou repetir novamente. Como os seguintes versículos explicam o significado de Deus libertar seu povo do Egito para conduzi-lo à terra prometida? Antes de continuarmos, eu queria fazer uma recapitulação dessa partezinha aqui, que a gente acabou de ler. É bem interessante porque a gente tem costume de achar isso mesmo. Quando você vê que as coisas pioraram, você sente que as coisas vão melhorar depois. Só que existem momentos em que a gente só tem que esperar o agir de Deus nas nossas vidas. E a gente reconhece isso e a gente sente isso muitas vezes. Moisés viu que ele estava numa situação em que ele fez o que tinha que fazer, tanto que, chegou um momento em que ele pensou que não tinha mais a presença de Deus. Deus não estava lá, entendeu? E com certeza foi um momento bastante difícil para ele. E não só para ele, mas o povo também achou que, muitos pensavam que Deus não estava mais lá. E a gente viu que tinha que esperar o agir de Deus para que as coisas pudessem realmente acontecer como elas deveriam acontecer. É interessante porque você vê que Moisés fraquejou muito também porque o povo, começou a se afastar. Começou a não querer mais confiar, não querer mais ouvir o que ele tinha para dizer. Então, se fosse olhar para essa perspectiva, para as circunstâncias que estavam acontecendo com ele, será que ele realmente seria o líder que guiaria o povo? Eu pensaria que não. Mas Deus já sabia de todas as coisas e estava fazendo as coisas andar para o caminho certo. Ele só precisava confiar, e o povo também, que as coisas iam dar certo no momento certo e não no tempo deles. E aqui, para responder essa pergunta, separar alguns textos aqui. Todos eles se encontram em Gênesis, que no caso é a promessa a Abraão e os seus descendentes. Começa a partir de Gênesis 15, do 1 ao 16, que aqui fala que Deus anima Abraão e lhe promete um filho, que eu vou separar alguns desses aqui que eu acho bem melhor. Vamos começar aqui bem rapidinho. Deus, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos,
e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Ou seja, Abraão já estava meio que se adiantando aí, já dizendo que seria, já disse aqui, ó, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E aí já começou a dizer que seria outra pessoa, e não uma pessoa que realmente nasceu através dele, com a mulher dele. E aqui fala, né, que Deus já falou: não, calma, Abraão, calma. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então aí Deus já disse, né, que, ó, calma aí, segura a peteca. Eu estou dizendo que eu vou enviar, então eu vou enviar. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Aqui já foi uma promessa. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Porém, Abraão se enxotava. E aqui já fala que o Senhor entra em aliança com Abraão. Eu vou ler até o 16 mesmo, que eu acho melhor, e o resto a gente já vai vendo de outra forma. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E eu já separei aqui os outros versos. Eu não vou ler todos, mas eu vou indicar que vocês leiam em casa também, que está em Gênesis 17, do 1 ao 14, que fala sobre a questão de que, perdão, gente, eu chamei já ele de Abraão, mas nessa época ele se chamava de Abrão. Aqui no capítulo 17 é que Deus muda o nome dele para Abraão, que ele faz a promessa de que ele já tinha 99 anos nessa época, e ele fez essa aliança com Abraão, de que ele daria a terra para ele. E aqui fala: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E é muito interessante essa parte, que ele fala que vai fazer fecunda extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. É aqui onde ele faz essa mudança de nome e começa a falar, né, da promessa. E ele institui a circuncisão a partir do verso 9 do capítulo 17, para que todos aqueles que vier depois dele sejam circuncidados. E depois disso tem Gênesis 26, do verso 2 ao 5, e Gênesis 28, do 13 ao 15. Aqui continua a aliança. A partir do capítulo 26, já começa sobre Deus falando com Isaac, que no caso era o filho de Abraão. Ele começa a constituir a mesma coisa para ele.
E no capítulo 28, ele fala isso para Jacó também. E é isso, para que a gente não prolongue. Mas isso mostra que, principalmente eu vou ler esse último verso, que está em Gênesis 28, 15, que diz o seguinte: Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que hei referido. Ou seja, Deus ia cumprir com aquilo que ele tinha prometido. E isso foi seguindo para as outras pessoas. E isso é bem interessante, porque Deus sempre vai renovando, né? Deus sempre vai falando para todos e deixando bem claro: não acabou, vai continuar, vou permanecer, eu vou cumprir a minha promessa. E eu acho isso muito bonito de Deus, porque ele fala isso para todos. Ele fala como uma forma de tranquilizar, para entrar em contato. É claro que a pessoa tem que estar em busca por ele, para que possa ouvir a voz dele. E foi o que aconteceu, né, com eles. E é bem interessante isso, porque aqui mostra que ele foi falando e renovando isso, que essa promessa seria cumprida. E vamos para dificuldades em crer na promessa, porque existe essa questão, né, que ele falou certinho, mas aconteceu coisas aí no meio do caminho. Então, vamos abrir em Gênesis 34, verso 30. Que diz o seguinte: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Aqui é a traição de Simeão e Levi. E é bem complicado, né? Porque você vê que Jacó estava bem aflito aqui, né? Porque o Simeão e falando assim para Simeão e Levi, mostra que ele estava bem, tipo, vocês me afligiram, vocês me fizeste odioso entre os moradores desta terra. Então ele pensou: como é que eu vou conseguir lidar com essa situação? Como é que vai ser realmente isso? Será que eu devo crer, continuar acreditando? E aqui tem... Porque essas coisas continuam acontecendo, né? Parece que não param, entendeu? É como eu disse, coisas vão acontecendo no decorrer do caminho, que muitas vezes vai fazer questionar se as coisas realmente vão dar certo ou não. Mas tem que continuar firme, tem que continuar crendo, tem que continuar entendendo, sabe? Seguindo os planos, porque tem pessoas que vão fazer coisas erradas. E você tem que estar preparado para isso. Faraó, com certeza não estava nos planos de Moisés que Faraó ia agir daquela forma. Eu acho que ele pensou: não, já que Deus está comigo, Faraó com certeza vai ter uma transformação aí em que ele vai dizer sim. Mas não é assim tão fácil. Às vezes tem um segmento certo, às vezes não tem um segmento certo para as coisas acontecerem. Então você tem que continuar confiando. Então vamos para Números 14 e pede para ler do 1 ao 12. Eu vou fazer um resuminho rápido para vocês, tá certo? Bom, e é como eu disse, né? Muitas coisas haviam acontecido, o povo começou a, de novo, né? Depois que tinham saído do Egito, começaram a reclamar, começaram a se exaltar com Moisés e Arão, e começou aquele negócio todo, aquele burburinho de que as pessoas: nossa, se eu soubesse que seria assim, eu queria voltar, eu não teria saído do Egito, será que eu devo voltar para o Egito? Porque não era pra gente estar nessa situação. E começa, sabe, a jogar a culpa em Moisés, em Deus e assim por diante. E é interessante que aqui fala, no verso 6, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. E para finalizar, vamos lá até o final agora. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés:
Até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. É muito complicado, né? Porque a situação pela qual Moisés estava se encontrando de novo, né? Tava, tipo assim, uma situação bem complicada. E por mais que Josué e Caleb, né, eles fizeram esse momento muito emocionante e falaram, né, que se eles fizessem essas coisas direitinho, Deus ia dar aquela terra muito boa. Eles começaram a se rebelar ainda mais, né, e você viu que as pessoas estavam com um pensamento completamente distorcido. E Deus teve que entrar ali e agir, sabe? Novamente. E é muito complicado, né? Porque nesses momentos as pessoas simplesmente se deixam levar por tais circunstâncias e entendem errado. Mas é isso, pessoal. A gente tem que parar para refletir e ver a história das pessoas da Bíblia e refletir em nossas vidas também. Porque muitas vezes somos assim. Como eu vou dizer na quinta-feira, a gente se deixa levar facilmente pelas coisas que acontecem. E se deixando levar por essas circunstâncias e começar a não sentir a presença de Deus, é muito complicado achar que Deus não está ali, achar que Deus só quer que ele sofra, só quer que coisas ruins aconteçam. Eu não devia ter seguido, eu deveria ter voltado atrás, eu fui muito besta. Você tem que parar e observar as coisas realmente como elas são. Deus sempre esteve ali com aquele povo, Deus sempre mostrou diversos sinais, dele mesmo disse aqui no verso, mostrou sinais, tudo direitinho, e as pessoas mesmo assim, como, não, só coisas ruins estão acontecendo, só coisas ruins estão acontecendo. Mas é isso, vamos fazer uma oração para entregar nosso dia ao nosso Pai. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, eu te agradeço de todo o meu coração, ó Pai, por esse momento em que estamos aqui para falar com o Senhor, para sentir a Tua presença, sentir o Teu amor em nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar e nos manter cada vez mais pertinho de Ti, Senhor. Eu sou grata de coração por tudo, que o Senhor possa abençoar cada um que está assistindo, abençoar o dia dela, abençoar que ela sinta o desejo cada vez mais de buscar a Tua presença, Senhor, de sentir o Senhor na vida dela, que ela se esvazie das coisas do seu próprio eu, do seu próprio ego, e ela deixe o Espírito Santo preencher ela, Senhor. Que o Senhor permita isso, que o Senhor haja na vida dessa pessoa, e eu sei que o Senhor age, Senhor, quando permitimos. Eu te agradeço de todo o meu coração por tudo, nos fortalece em teus caminhos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, é isso. Tchauzinho, fiquem com Deus.